O que é preciso saber para ensinar escrita na escola? Vamos lá então, galera. Professor José Barbosa, língua portuguesa. Vamos ver então o que é preciso saber para ensinar escrita na escola. Não é preciso esperar que o aluno compreenda o sistema de escrita para depois compreender o processo de textualização, ou seja, não é preciso esperar que o aluno saiba grafar para propor que produza textos. Considerar que os alunos precisam aprender tanto sobre a natureza do sistema de escrita e da linguagem escrita, que é o conceito, quanto sobre como planejar, textualizar, revisar um texto com os procedimentos de escrita. Ou ainda saber como conversar com outros escritores a respeito de material em produção por ele próprio ou produzido por outros escritores, que seria o comportamento escritor. E utilizar as sugestões e comentários dos colegas para rever ou não o seu texto. Aqui nós temos um mapa semântico do texto, a produção do conteúdo temático por meio de estudo e pesquisa. Sugere aqui alunos, de primeira a quarta série do ensino fundamental. Primeiro e quartos anos do ensino fundamental. Considerar que os alunos precisam aprender a planejar o conteúdo temático de um texto, considerando os parâmetros da situação comunicativa e, em especial, para quem é e para que o texto será escrito, em qual gênero o texto se organizará, em qual portador será publicado, em qual espaço circulará, de que lugar social será produzido. Então, planificar o texto a partir das especificidades da organização interna, típica do gênero e do conteúdo temático organizado. Aqui nós temos um texto que foi planificado, passou por este processo. Assim, quando falamos em linguagem verbal, que seria a escrita, em língua portuguesa, temos que considerar as capacidades, procedimentos e comportamentos. Estão sempre ligados ao objeto de ensino, ou seja, a linguagem verbal e suas práticas de leitura e de produções de textos escritos, de escuta e de fala de textos orais, de reflexão linguística sobre ambas as práticas e sobre os diferentes aspectos da linguagem verbal. No processo de ensino, a consideração destes aspectos deve orientar o escritor ou falante em todos os momentos do processo de produção de um texto, desde o planejamento global do texto, passando pela planificação, textualização e revisão. As decisões a serem tomadas durante o processo devem ser parametrizadas pelas características do contexto de produção definido. Dito de outra maneira, os diferentes aspectos do contexto de produção devem funcionar como critério de tomada de decisão sobre o texto que está sendo produzido. Na perspectiva que estamos adotando, os parâmetros da situação de comunicação são a base na qual o texto será elaborado. Dessa forma, a orientação do texto a partir dessa base é a operação fundamental de produção de um texto, aquela que parametriza todas as demais operações. Aqui nós temos um quadro adaptado por Dawes, Noll e De Candio, que apresenta o conjunto das operações de produção de um texto. Então, eles colocam assim, as operações de produção do texto. Primeiro, contextualização, ou seja, recuperar as características da situação com unificação, Segundo, elaboração de tratamento dos conteúdos temáticos. Terceiro, planificação, organizar o texto parte a parte. Quarto, textualização, elaborar o texto utilizando os recursos da língua. E por último, quinto, revisão do texto, a leitura para a revisão global. Então, eles consideram este gráfico como o correto para a produção de um texto em função de uma situação de comunicação. Precisariam passar por este processo. As 5 operações indicadas no gráfico são fundamentais no processo de produção de textos.
Não se trata de operações artificialmente criadas para uma orientação didática, mas de procedimentos de produtores proficientes. Sendo assim, se estes as realizam, e se hoje é possível saber disso, então é preciso considerar estas operações na organização de situações didáticas de produção de textos, tomando como objetivo de ensino os procedimentos nela implicados. A operação de contextualização consiste em recuperar o contexto de produção definido para o texto de modo que todos os aspectos que o caracterizem sejam tomados como orientadores da elaboração do texto, de modo a torná-los coerentes com a situação comunicativa. A elaboração e tratamento do conteúdo temático refere-se ao levantamento de informações, fatos, definição de posicionamento ou a criação de uma trama, dependendo de qual gênero no qual o texto se organiza. Então, a operação de planificação compreende a organização de um plano de texto, ou seja, a definição de quais serão as suas partes, em que ordem virão no texto, de que maneira se articularão e quais relações serão estabelecidas entre elas. Os textos organizam-se de acordo com as características do gênero. Dessa forma, essa deve ser uma referência fundamental na planificação. Agora, a textualização compreende na produção do texto em si, tendo os seguintes parâmetros referenciais. Primeiro, as características da situação de produção. Depois, o planejamento do conteúdo temático e a planificação do texto. E, por último, a revisão do texto. A revisão processual é enquanto escrevemos a revisão final, ou posteriormente, que é realizada depois de uma primeira versão do texto que é produzido. Aqui nós temos um gráfico, um exemplo aqui de um texto que passou por esse processo. Nós temos o título, os meios de transportes, e nós dividimos aí em um gráfico, falar de que tipos são, explicar cada um, falar sobre, falar onde se deslocam, com as suas particularidades, se é público. E aí esse gráfico vai definindo nessa planificação. Dizer quais são e como se chamam, se são terrestres, aéreos, aquáticos, marítimos e fluviais. Se você vai ter um desenho, falar da utilidade dos meios de transporte e explicar, contar a sua história, a sua evolução. Então, isso aqui seria uma possibilidade. Depois, uma segunda possibilidade, com o título Os Meios de Transporte, falar o que são meios de transporte, para que servem, contar a história e a evolução dos meios de transporte, dizendo os tipos que existem, falar onde se deslocam e dizer como se chamam, falar que existem os particulares e os públicos e explicar, falar da utilidade deles hoje em dia e na vida das pessoas em geral, colocar box com ilustração dos diferentes meios de transporte e não esquecer a legenda. Então nós temos aqui um texto produzido, isso aqui é o resultado da textualização sobre os meios de transportes. Sobre o grau de autonomia do aluno ao realizar uma tarefa, então, do ponto de vista do ensino, assumimos o princípio de que o sujeito aprende com a colaboração com o outro e na ação sobre e com o objeto. É a reflexão em parceria que vai possibilitando que o sujeito se aproxime do objeto, quer dizer, compreenda-o. E isso acontece em um processo contínuo, constituído pelas aprendizagens que vão sendo realizadas a cada momento em que o aluno e aspecto do conhecimento entram em contato. Além disso, nesse processo, há tarefas que para o aluno realizar é preciso que esteja em parceria. Isso porque o aspecto em foco pode ainda não ter sido apropriado por ele, de modo que possibilite a realização independente. Embora saibamos que um momento posterior à apropriação acontecerá, e é nesse momento que o aluno poderá realizar a tarefa de maneira autônoma. É a parceria que tornará isso possível. Ou seja, a atividade colaborativa cria condições para que a aprendizagem aconteça, sendo indispensável no processo de ensino. Considerando essa perspectiva, o grau de autonomia com que o aluno consegue realizar uma tarefa deve ser previsto no processo de ensino. Dessa forma, deve também constituir-se um critério de progressão dos conteúdos e, ao mesmo tempo,
das expectativas de aprendizagem. Por isso, ao longo dos anos, o ensino de um modo, do mesmo aspecto, trouxe o conhecimento, precisa prever, primeiro, o trabalho coletivo, no qual o professor modeliza procedimentos e comportamentos, oferecendo referências dos mesmos aos alunos, assim como repertoria o aluno sobre os conteúdos em foco, possibilitando-lhe a exercitação colaborativa com todos da classe e, dessa maneira, a constituição progressiva da capacidade envolvida na tarefa. Segundo, o trabalho em grupo, duplas, no qual o aluno trabalha em colaboração com um ou mais parceiros, em uma situação que permite que ele desenvolva tarefas utilizando apropriações em andamento, ao mesmo tempo em que cria condições para novas apropriações ou para a consolidação das efetivas em momentos anteriores. O trabalho independente ou individual, no qual o aluno realiza trabalhos de maneira autônoma, ou seja, a partir das apropriações já realizadas, e não aquelas que se encontram ainda em andamento. Aprendendo melhor competência leitora e escritora, nós vamos ver aí uma orientação no procedimento fundamental de estudo da tarefa de ensinar. É sempre bom lembrar que se aprende necessariamente em colaboração. É isso. Também vale para todos, professores, formadores de professores. Por isso, procure seus colegas sempre, estude junto com eles, compartilhe suas reflexões e escute as reflexões dos colegas. Analise suas ações e as dos alunos em colaboração com os outros. Diferentes olhares só ampliam a possibilidade de compreensão. Como afirma Paulo Freire, ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em comunhão. Está aí uma figura, espaço escolar. Quem tem muito pouco ou quase nada, merece que a escola lhe abra horizontes. Emília Ferreiro. Aí, pessoal, mais um estudo de competências leitora e escritora. A bibliografia de todos os autores que nós estudamos. Abraço, até a próxima.